o pobre do pai está morrendo, como estão querendo dizer, deveriam os filhos estarem reunidos na cabeceira do pai. Na cabeceira do pai. Aliás, eu espero que quando eu estiver morrendo, vocês se reúnam, mesmo que tenham mais o que fazer, se reúnam na minha cabeceira. Eles deviam estar, mas não. Claro, Dudu não pode vir porque pode ser preso. Carlos está em campanha em Santa Catarina, doido para ser senador em Santa Catarina, porque no Rio ele não se elegeria senador, nem ele é de gostar dessas coisas, e ainda tem o irmão lá que é senador. Olha, vamos ver o Magno Malta, solta aí. Magno aconteceu e eu sou o primeiro a vir visitar depois do fim desse processo, né? Então, como tantos de vocês, o povo também quer saber como é que ele está. O espírito dele, se está abatido, se está triste, se está pelos cantos. Eu dou uma informação: não está triste, não está abatido, não está pelos cantos, mas como eu nunca vi, e ando junto com ele há muito tempo. Sei que ele confia em Deus, mas hoje eu vi um homem com uma confiança reforçada em Deus, no agir de Deus, na vida dele. E é a justiça que há de ser feita, vinda pela mão de Deus, porque justiça da mão dos homens aqui no Brasil não tem. Senador, sobre Eduardo Bolsonaro, qual foi a reação do Parece moribundo. Não, aí Eduardo não Aí precisa, veja né? só até É ele, o, sabe? o Aquilo me quadro que. parece moribundo, segundo a versão do Magno Malta, e nem me parece moribundo, segundo a versão do Valdemar da Costa Neto. Então, Porque lendo aqui, como eu já li, ele está com uma nova crise de soluço que já dura 23 horas. Vai ver que essa crise de soluço começou depois do Magno Malta ter passado por lá, entendeu? Deve ter sido isso, eu imagino, porque até ontem estava tudo bem. Meu Deus o do Malta saiu quando céu, começou. meu Começou. Deus do É mesmo, né? céu. São 23 horas. Olha, esse é um bom ponto que você tocou. Vinte e Se três o horas. Bolsonaro, segundo saíram informações na mídia agora, 23 horas de soluço. Magno Sem Malta parar, sem deu essa parar, entrevista há sem menos de parar. 23 horas. Tem alguma coisa errada. Não, e apresentando um quadro de vômito. Vômito seguido de broncoaspiração. Quer dizer, ele vomita e engole o vômito. Engole o vômito, você realmente provoca uma falta de ar que pode matar. Entendeu? Quer dizer, eu acho que deveria estar todo mundo reunido lá agora, na porta de Bolsonaro, porque esse é um estado de saúde gravíssimo. A gente pode estar não perdendo o último presidente do Brasil, como o seu Carluxo, sei lá quem foi mais a essa altura, que disse. Eu acho que foi Carluxo naquele texto que você leu dele, mas perdendo o penúltimo, né? Porque o último até agora é o Lula. Depois a gente não sabe quem vai ser, mas o penúltimo presidente. E isso seria uma tragédia, entendeu? E como é que se mantém, como é que não se liga pro, a defesa não liga para o ministro Alexandre de Moraes e diz o cara está podendo morrer a qualquer momento. E se ele morrer a qualquer momento, a culpa vai ser jogada no senhor. Por favor, manda ele para um hospital imediatamente. Aí, se o ministro se convencesse disso, se mandasse médicos lá e visse, olha, realmente a situação dele inspira graves cuidados, gravíssimos cuidados. Ele já estaria no hospital aí, de volta para o hospital. Eu não duvido nada que não estejam preparando essa internação, isso tudo seja para justificar uma internação nos próximos dias aí. Nos Tem, próximos o- dias. tem Hoje é sexta-feira. o Ele está Nicolas, que você ele chama de tá com. Eu Nicolas, sei, mas ele ele também está. me visitou. Tá todo mundo em torno do Bolsonaro, isso é Bolsonaro. dito pelos próprios advogados, esperando que ele seja preso na próxima semana. Este programa não seria surpresa para este programa que antes do Alexandre de Moraes decidir para onde vai mandar o Bolsonaro, que o Bolsonaro não peça para ser internado porque está morrendo, ou perto disso. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu acho que o Vamos ver próximo. Nicolas, como você gosta de falar, o Nicolas, ou a Nicole, quando está vestido de peruca, falando também sobre Jair Bolsonaro. Mas é nessa mesma linha do engrossar a coisa do que o Não, cara está se claro, estão acabando. todos com Vamos a lá, mesma missão. Eles trocam o solta aí o WhatsApp, já garoto. combinaram.
solta o garoto prodígio de Minas Gerais. Né? Coloca como se nem tivesse existido. Nós conversamos ali bastante tempo, trouxe para ele ali alguns doces ali de Minas Gerais para poder dar uma adoçada no dia dele. Peraí, você viu? Conversamos durante muito tempo como o cara tá há 23 horas com soluço. Há 23 horas consecutivas com soluço e ainda aspirando o próprio vômito. Aí esse cara saiu de lá hoje, foi hoje isso, não foi? Comendo balinhas. Levou doces. E ainda levou comida. Foi hoje à tarde. Hoje à tarde ele falou isso. E, no entanto, vamos ouvir. Noticiário, que eu já vi, ele está... Foi hoje à tarde. É hoje à tarde. Foi agora. Esse garoto prodígio de Minas disse que hoje à tarde teve com o Bolsonaro, entendeu? Levando até doces, coisas, guloseimas. Não, vamos ouvir. Vai, bota de novo, bota o documento de novo. Bota inteiro. Coloca como se nem tivesse existido. Nós conversamos ali bastante tempo, trouxe para ele ali alguns doces ali de Minas Gerais para poder dar uma adoçada no dia dele. E, enfim, foi isso. Nós conversamos, depois o Flávio chegou, o Carlos também estava, para poder tocar algumas questões que concernem a respeito da política em nível Brasil. Mas muitas coisas ainda indefinidas, porque afinal de contas ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ele pode ir para cadeia amanhã, ele pode ir para cadeia e depois morrer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então a indefinição é justa, dado o momento que nós estamos vivendo. Quem que conduziu as eleições? Foi Alexandre de Moraes. Quem que botou o Clésio na cadeia? Alexandre de Moraes. De quem foi a ordem aqui para poder colocar o Bolsonaro na prisão domiciliar? Alexandre de Moraes. Então falar que não tem um interesse partidário e político em um juiz como Alexandre de Moraes com relação à prisão do Bolsonaro é ignorar a realidade, gente. Pelo amor de Deus. O cara pega voo com a Janja, entregando a saúde do Bolsonaro. Do presidente da República, na qual tem processos de conflito de interesse. Um sentimento de humilhação. Nenhum presidente da República teve um tratamento que o presidente está tendo agora. Nenhum presidente da República tentou dar golpe, amigão. Ninguém foi criminoso, ninguém foi condenado. Primeiro de tudo, o Lula, quando foi preso, sequer tinha sido transitado em julgado. Por isso que ele foi para aquela prisão, inclusive, na sede da PF. Depois de transitado em julgado, talvez ele até parasse no presídio mesmo. E o Bolsonaro ainda tentou um golpe que teria um plano, inclusive, de matar a autoridade pública. Então, no caso dele, é prisão mesmo, presídio. É assim que vê a lei. Quando você vai usar de violência, agrava a condenação e você fica ainda menos provável que você consiga uma domiciliar. Então vai ter que inventar muito que está doente. Agora, o Nicolas levou doces de Minas Gerais. Vou te falar, quando eu tenho crises de vômito, ele está soluçando há 23 horas e vomitando e respirando o próprio vômito. Quando eu tenho algum problema de vomitar, eu já tive alguns no passado, por ter um princípio de gastrite, que ainda bem que eu me livrei, eu não conseguia comer nada. No máximo uma sopa de batata. E olhe lá, o Bolsonaro estava comendo doce de Minas Gerais e conversando por horas comendo doce. Com o Nicolas. Peraí. O Nicolas está dizendo que levou, ele pode ter levado como um desavisado, quer dizer, ele não sabia que o Bolsonaro está à beira da morte. Agora, o problema é o seguinte, o cara que está à beira da morte com soluço há 23 horas consecutivo, esse cara não conversa. Esse cara devia estar no hospital. Pode ser que seja o que eu falei há pouco. Daqui a pouco vai se dizer que ele está morrendo e ele tem que ir para o hospital. Talvez seja o último lance antes do senhor Alexandre de Moraes decidir para onde ele vai. Agora, não, mas o cara conversou com ele, vem cá, não dá, ninguém conversa com ninguém com 23 horas, o cara aspirando, inclusive, o seu próprio vômito, entendeu? Isso é de hoje, é do seu Nicolas hoje. E ontem ele estava bem, pelo que disse o Magno Malta no vídeo anterior. O Bolsonaro estava bem, ele encontrou o Bolsonaro bem, não estava abatido, não estava pelos cantos. Não vi o homem abatido. O cara está soluçando e vomitando, mas não está abatido. Não está abatido, está preocupado com Deus, está se comunicando diretamente com Deus, mas abatido não estava. Pelos cantos não estava.
E aí o outro conversa com um cara que está 23 horas com soluço e vomitando e engolindo vômito. Não dá, não dá. E ninguém se dá conta disso. Ninguém faz esse cotejo de informações para dizer, olha, vem cá, estão exagerando aqui ou aquilo ali que veio estava errado, porque não dá isso. Agora, veja, aí ele Olha, fica, veja como é um manipulador, e um manipulador dos piores. Esse cidadãozinho aí, o garoto prodígio de Minas Gerais, é a grande aposta de Minas Gerais para voltar ao poder federal. Esse rapazinho aí, ele diz: olha, tudo é perseguição do. Ele não usa a expressão perseguição do Alexandre de Moraes. Foi Alexandre que julgou ele, foi Alexandre que decretou isso. Ele não diz que o Alexandre é um membro da primeira turma e é responsável há anos, não é de agora não, há muito tempo, do processo do golpe. Então, a decisão do Alexandre de Moraes tem que ser respaldada pelos seus colegas. Portanto, deixa de ser uma decisão monocrática, individual, solitária. Porque se seus colegas discordarem dele e tiverem maioria, acabou-se. Então, fica apontando o dedo para o Alexandre e atribuindo a ele decisões que não cabe só a ele tomar. E as que cabe, ele toma a seu juízo, porque ele é o relator do processo, meu Deus. É só por isso. Se o relator fosse outro, aí iriam apontar o dedo por outro. Mas como essa coisa de ficar batendo no Alexandre para a extrema-direita é fundamental, ela escolheu esse caminho, então ela fica repetindo, 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 repetindo. olha, falando em golpistas, nas condenações, teve um que escapou pelo jeito, fugiu, meteu o pé, correu, ficou com medinho de encarar as consequências do golpe, de encarar a prisão e tá fora do Brasil. Alexandre Ramagem, deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele que foi da ABIN, o Bolsonaro até queria que ele tivesse sido o diretor da Polícia Federal